título da mensagem hoje é Siloé, Deus enviou o seu amor. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus bendito, nós te amamos, Senhor. Nós nos rendemos ao teu querer, reconhecemos o teu domínio, poder, majestade, desejamos o teu governo sobre nós. Nós queremos caminhar da maneira como o Senhor planejou, não queremos nos desviar de Ti. Por isso, fala conosco, Pai, não apenas o que queremos ouvir, mas o que precisamos. Pai, me saca da Tua aljava e alcance os corações. Eu posso liberar a palavra, mas só o Senhor pode transformar histórias. Que assim seja para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 8, do versículo 5 ao 8. A propósito, nós estamos na nossa jornada de leitura bíblica no livro do profeta Isaías. Um livro messiânico que fala tanto para nós dos mistérios que o Senhor revela por meio do teu Espírito. E diz assim a palavra: falou-me ainda o Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Até aí. O contexto histórico dessa passagem bíblica é o seguinte: Acaz, rei de Judá, era o reino do sul. Nesse reino do sul, Deus estava usando ali o profeta Isaías para falar. E ali nós vamos ver que esse rei Acaz, ele estava sendo pressionado, pressões externas, para que ele fizesse uma aliança entre Rezim, o rei da Síria, e Peca, filho do rei de Israel, no reino do norte. E ali o povo queria algo mais visível. A pressão ao rei Acaz é porque era um momento decisivo. E há poucos dias o Júnior pregou sobre pontos de decisão, pontos importantes na nossa jornada de decisão. E via de regra esses pontos, eles são marcados por pressão. Porque se não houver pressão, a gente não decide, né? A pressão, ela vem, mas aqui, no caso, o que aconteceu? Era para o rei Acaz se apegar mais ao Senhor. Era para o rei Acaz confiar mais no Senhor. Mas não. Ele fez uma aliança por causa do que o povo queria. O povo queria algo mais impressionante, politicamente, mais forte, palpável, visível. E Deus estava dizendo por meio de Isaías: vocês desprezaram a minha condução mansa. O profeta utiliza a simbologia de Siloé, águas mansas. Sabe, muitas vezes a gente procura o agir de Deus nos estrondos, nos grandes acontecimentos, em respostas políticas, econômicas, quando a direção de Deus está sendo dada nas águas mansas de Siloé, águas mansas de uma comunhão constante, águas mansas de uma misericórdia que sempre se renova, águas mansas de uma direção que não nos falta nem a provisão. Mas às vezes a gente cansa, às vezes a gente deixa de ser grato pela constância, e a gente quer picos de emoção, a gente quer adrenalina, e aí
a mansidão da condução de Deus é simbolizada pelas águas de Siloé. Elas simbolizam o governo de Deus, sua provisão silenciosa, sua proteção sem ostentação. Esse Deus que quer nos chamar para mais perto, Ele não está tão ligado na aparência, naquilo que os olhos naturais veem, mas Ele quer o nosso coração. O tanque de Siloé era um reservatório de água localizado em Jerusalém, no lado sul do templo. O significado de Siloé, a palavra no hebraico é Shiló, que significa enviador ou enviado, pois havia um canal, aqueduto, que conduzia a água que jorrava da fonte para aquele reservatório. Havia uma fonte fora da cidade de Jerusalém. Hoje, quando visitamos Israel, quando a gente vai na cidade de Jerusalém, existe lá a cidade de Davi, a cidade antiga, e tem toda uma expansão da cidade moderna. Mas quando você visita, você consegue acessar este aqueduto. Sim, mais de 0,5 quilômetro de aqueduto que foi construído nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi filho do rei Acás, esse que a gente acabou de ler no nosso texto base. E esse aqueduto foi uma obra de engenharia extraordinária para os nossos dias, que dirá para aquela época, porque tinha que ligar mais de 0,5 quilômetro de um lugar a outro e se encontrar dentro da rocha. Para que servia esse aqueduto? Para buscar a água lá de fora, na fonte de Gion, e trazer para dentro da cidade de forma secreta, escondida, de forma que quando o inimigo sitiasse a cidade de Jerusalém, ela continuasse sobrevivendo, porque só não pode faltar água. Mas aquilo ali era escondido, secreto. Esse aqueduto conduzia essa água, lá em 2 Reis 20 fala sobre esse aqueduto. Ele atravessa mais de 0,5 quilômetro de rocha sólida, até desembocar no reservatório chamado de Tanque de Siloé. Sim, vale ressaltar que o Tanque de Siloé pode ser visitado em Israel nos dias de hoje. Há uma divergência, porque há 2 tanques, que dizem que seria o de Siloé, mas pelas análises, porque Jerusalém é assim, a pessoa vai e compra lá um lote, começa a escavar para construir, acha algo antigo, tem que parar tudo, não vai mais construir nada, agora a arqueologia vai descobrir, e a cidade toda é assim, não somente em Jerusalém, mas em Israel, mas a cidade antiga principalmente. Então, há um túnel de Siloé com uma inscrição, há um lugar lá, desses 2 túneis, e este tem uma inscrição com data da época do reinado de Ezequias, filho do rei Acás, que é datado de 715 a 686 antes de Cristo. Esse empreendimento de Ezequias, de fato, foi uma obra impressionante. Sim, o aqueduto atravessa esse longo trajeto de rocha sólida. E a fonte de Gion era uma das principais fontes de suprimento de água de Jerusalém. E essa obra realizada por Ezequias tinha como principal objetivo abastecer a cidade. Jerusalém, pelo menos, tinha o seu sistema de abastecimento de água protegido, porque mesmo que a fonte estivesse fora das muralhas, a água corria por debaixo da terra e alimentava o reservatório que ficava dentro das muralhas de proteção. Isso traz para nós uma reflexão tão profunda, que o que vem de Deus mesmo para nós é secreto, é escondido, sabe? Esse lugar secreto, seu com Deus, a sua busca que ninguém vê, essa vida no altar,
É sobre isso. É sobre algo extraordinário que Deus está fazendo no nosso cotidiano, no ordinário das nossas vidas, a cada dia que nos levantamos da cama, a cada dia que você pode olhar para Deus e dizer: obrigado, Senhor, mais uma oportunidade para viver uma história. Eu me lembrei, enquanto eu preparava essa mensagem, de uma época que eu tive um problema no ombro, meu ombro direito, doía tanto, e eu fui ao médico, e ninguém descobria, era um negócio que ia no médico, ia em outro, até que um médico descobriu aquilo que estava escondido, fazia lá os exames de imagem, até que descobriu que é a síndrome do ombro congelado, ou a síndrome do manguito rotador. E não tinha muito o que fazer, além de fisioterapia, fortalecer a musculatura para curar a enfermidade. Fiz as sessões de fisioterapia, evitei tomar anti-inflamatório por muito tempo. Mas quando eu estava fazendo as sessões de fisioterapia, o fisioterapeuta um dia falou comigo assim: lembre-se todo dia, quando você acordar, faça este exercício assim. E quando eu estava ao final da fisioterapia, eu sempre fazia esse exercício. Um dia, eu senti a presença do Senhor tão forte. E Ele disse ao meu coração: você está me pedindo colo? Eu falei: sim, Senhor, todos os dias. Eu me senti como uma menininha, quando pequena, pedi ao meu pai: dá colo, pai. E o Espírito Santo ministrou sobre mim em algo tão simples. Ele falou o segredo da vida, que muitos não compreendem e parece tão misterioso, tão escondido. É viver seguro como um filho amado. Todos os dias eu dou colo aos meus filhos. Eu cuido de cada detalhe. Vocês só precisam recorrer a Deus. Eu só preciso recorrer ao meu papai. Porque nas pressões, nós somos tentados a recorrer a outros recursos. O rei Acaz, ao invés de recorrer-se a Deus, ao invés de falar: Deus, e agora? A pressão está grande, o que eu devo fazer? Ele foi recorrer ao que os olhos dele achavam mais forte, achava mais indicado. Não se engane pelos seus olhos, não ande por vista, ande por fé, porque os nossos olhos naturais nos enganam. Os nossos olhos veem as coisas deste mundo tão limitado. Deus usa essa imagem das águas do tanque de Siloé para mostrar a mansidão. Um Deus que é manso, longânimo, tardio em irar-se, que nos conduz em misericórdia. Sua provisão e sua direção é sempre dada aos que nele confiam, mas o povo rejeitou sua provisão, sua direção, preferindo confiar em alianças políticas, confiar no poder humano. Será que isso também não acontece conosco? Será que você já se iludiu pensando que a sua salvação vem da política? Que a sua salvação vem de decisões nas urnas? Claro, você precisa decidir conscientemente. Você também prestará contas das suas decisões, você e Deus. Mas o nosso socorro vem do Senhor. Nós nos recorremos a Ele, não a outro. Somente a Ele. E aí, Deus vai e usa o profeta para colocar o outro extremo. Ele falou: vocês rejeitaram a mansidão da minha condução, então virá sobre vocês essa força externa que vocês tanto desejam, essa adrenalina, esse poder. E ele fala do rio Eufrates, né? Enquanto Siloé corria mansamente, o Eufrates vinha com uma força devastadora. O rio Eufrates era gigantesco e ele simboliza a Assíria. Eu digo era porque ele vem secando, né?
O povo trocou a dependência de Deus pela confiança em alianças políticas e militares. Isaías 40, no verso 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Tudo que nós estamos vendo agora vai murchar e vai cair. Inclusive a gente. Dura realidade. A relva murcha, as flores caem. Tudo o que nós podemos ver é passageiro, é volúvel, sazonal, mas a palavra de Deus, ela é firme. Sim, quantas vezes ficamos à espera de grandes sinais, mas Deus está nos conduzindo por caminhos simples, através da sua palavra. Medita nela todo dia. Confia na promessa, se alimente nela. Se você sente que a sua alma está agitada, se você está ansioso, aflito, angustiado, corre para a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é inabalável, ela é lugar seguro. Jesus é a rocha, onde nós podemos construir uma vida segura. Uma vida que não desmorona de uma hora para outra. Uma vida que jamais passará, porque toda vida que é construída na palavra, ela permanecerá. Porque tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. É através da palavra, da oração, da obediência diária, da direção do Espírito Santo, que nós somos conduzidos mansamente ao centro da vontade de Deus. A questão nunca é se Deus está fazendo na sua vida, queridos, mas se você está disposto a valorizar a direção que Ele está te dando por meio da palavra. Não se pergunte, será que Deus está fazendo na minha vida? Será que está tudo parado, estagnado? Tá, não. Deus está fazendo. Ele está fazendo, ainda que seja no oculto, no secreto. Você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus que se importa com você, ainda que Ele esteja no silêncio. Seu papel não é ficar buscando sinais, visões. Ele dá sinais, visões, mas quando Ele quer, quando Ele acha necessário. Existem momentos que não temos sinais, que não ouvimos a voz. E a nós é suficiente crer na condução constante da palavra, do Espírito, da oração. Eu creio que de tempo em tempo, Deus traz esse silêncio, porque o povo, ele vai se desviando do caminho nas sensações. Nós somos viciados nos moveres sensoriais. Nós queremos um arrepio. Nós queremos um eis que te digo. Nós queremos coisas palpáveis, sinais, um milagre. Mas às vezes, Deus quer nos ensinar a viver na constância, a enxergar e confiar na presença dEle, no cotidiano, no ordinário da nossa vida, cuidando da nossa família, fazendo uma comida, pegando um trânsito, indo para um trabalho, deitando em paz, sabendo que Deus cuida de você, em paz você pode dormir, porque Ele vela pelo teu sono. Sim, quem rejeita a direção tranquila de Deus, acaba experimentando a força esmagadora das consequências humanas. Quantos estão batendo na porta de videntes para saber o que vai acontecer no futuro? Quantos estão aí atrás de profetadas, querendo saber, querendo ver além do que é o hoje? Se Deus quiser falar com você dessa forma, o profeta vai bater lá na sua porta. O profeta vai chegar até você. Você não precisa procurar por isso, você tem que procurar por Deus. Você tem que procurar pela palavra. Estamos vivendo dias de uma geração que se acostumou e não quer mais ficar sem esse mover poderoso. Mas nós temos que lembrar que a nossa vida no Senhor é feita por estações.
Tem verão, mas também tem inverno, tem primavera, tem outonos. E em cada estação, Deus nos dá uma semente própria, a palavra. Você sabia que todas as estações têm uma semente própria para ela? Em todas as estações, tem o fruto que dá naquele tempo. A nossa vida é assim. A gente tem a sensação que é sempre a mesma coisa, mas não é. Você está vivendo uma estação hoje na sua vida, que é única e exclusiva. Esteja atento no Senhor, o que Ele quer de você. O engano, ele sempre está relacionado com a maneira como a gente vê o que está diante de nós. O que você está vendo? Adão e Eva tinham uma direção de Deus e já conheciam a árvore do conhecimento do bem e do mal. E era exatamente a árvore que eles não podiam comer do fruto. Mas a serpente lançou uma palavra de engano e deixaram eles curiosos, ansiosos, inquietos, uma sensação a mais. Todos os outros frutos a gente já pode comer, é muito corriqueiro, muito ordinário. Queremos aquilo que a gente não conhece. E aí eles desobedeceram. Quem rejeita a direção do Senhor acaba experimentando consequências terríveis. Sabe, nós ficamos à espera de grandes sinais, mas Deus está nos conduzindo na palavra. Houve uma degeneração da visão humana, porque o pecado entrou. Adão e Eva passaram a ver diferente logo que eles comeram do fruto daquela árvore. Não tem nada a ver com maçã, não tem nada a ver com sexo. Lê a Bíblia, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem conhecia aquilo que havia de bom. Ele era bom, os olhos dele eram bons. Depois que ele comeu o fruto, ele passou a ser mau. Tinha um pouco de bondade, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas a tendência é que o mal crescesse à medida que o pecado fosse sendo praticado, porque o pecado, ele distorce a nossa visão. Quem peca deliberadamente, enxerga as coisas diferente. Não faz sentido Deus ter criado todas as coisas, a palavra não faz sentido. Todos os caminhos levam para Deus, porque a visão foi degenerada por causa do pecado. Enxerga tudo fragmentado. Houve essa degeneração, tanto que eles encobriram uma nudez que antes eles nem viam. O pecado nos destituiu, nos separou da glória de Deus. E isso aconteceu pelo simples fato de terem duvidado da palavra de Deus. Deus havia dado uma direção para eles. E eles duvidaram. Simples, né? Deus te deu uma direção. Não duvida, não. Confia. Ainda que vierem vozes, ainda que você for tentado, confia, porque virão as pressões, óbvio. Nós estamos no mundo. Enquanto o diabo trabalha para nos cegar, o processo de Deus nas nossas vidas, através da palavra e do Espírito, é para nos restaurar a visão. A visão espiritual. Deus quer restaurar a sua visão. Deus quer te fazer ver além. Deus quer que você enxergue aos olhos da fé. Houve um homem em Jerusalém que nasceu cego. Nasceu sem o globo ocular, cresceu cego. Não podia ler nem escrever, não enxergava. Era totalmente marginalizado. Não havia nenhuma utilidade para aquele homem. Aos olhos da sociedade, era alguém que ninguém via. Mas Jesus o viu. Jesus olhou e viu aquele cego. Vamos para o Evangelho segundo João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?
E disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, presta atenção aqui comigo, ó. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Aqui, Jesus vai falar sobre uma realidade que o pecado trouxe para a humanidade, as trevas. Tanto que na glória, na Jerusalém celestial, não haverá noite. A luz será sobre nós, uma atmosfera sempre iluminada. Então Jesus fala: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, ou seja, tem um tempo. Jesus estava ali realizando o ministério dele, porque ele foi enviado pelo nosso Deus. Deus nos enviou o amor. E ele estava também ensinando aos discípulos: ó, a noite se aproxima, quando ninguém vai poder trabalhar. Vamos continuar. 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Essa passagem ela é tão profunda, porque aqui Jesus está trazendo o nome de Siloé, o enviado, e nos levando à profecia de Isaías. Essa profecia que Isaías liberou, Jesus faz questão de rememorar, e ele fala: Siloé, o enviado. E aqui ele vai falar sobre isso, essa cura desse cego de nascença. Ela se dá no momento ali que eram as festas dos tabernáculos, e nessa festa, aqui a cura começou, e essa festa ela era muito ligada à questão das águas, da luz. Foi exatamente nessa festa que Jesus fala ali: eu sou a luz do mundo. E ele fala também: eu sou a água. Ele vai falando sobre simbologias que a Bíblia aponta para ele. Então a cura de um cego de nascença é uma das mais belas histórias da Bíblia. Ela se dá nas águas do tanque de Siloé. Este homem só recebeu a visão quando ele obedeceu a palavra do Senhor. Há um detalhe que costuma passar despercebido. Esse cego aqui do capítulo 9 de João, ele não teve uma cura imediata. A cura dele foi diferente dos demais. Porque Jesus, ele cospe na terra, ele faz um barro. E para os religiosos de plantão, aquilo era uma infração grave da lei. Porque na Mishnah, no livro da lei dos judeus, da questão das práticas deles, culturais, não podia no sábado fazer barro, fazer nenhum trabalho, mas existia ali a especificação de alguns trabalhos. E o que Jesus faz? Sendo aquele dia um sábado, barro. Ele cospe, faz um lodo na terra e passa nos olhos daquele cego. É como se Jesus estivesse falando: olha, a cura sempre vai nos levar lá na origem. Para Deus te curar as suas mazelas, as suas deficiências, as suas fraquezas, as suas impossibilidades, Ele vai sempre te levar na origem, porque na origem você é perfeito. Na origem você foi eleito em Deus e não há falha em você. Barro foi a matéria-prima que Deus utilizou para formar o homem. E Jesus, ele pega do barro e forma naquele homem um globo ocular. Aquele milagre, ele foi um milagre que desestruturou
as rígidas estruturas da religiosidade. E João, ele traz 7 milagres messiânicos. Ele vem aí trazendo, elencando um a um, né? Dentre eles tem lá o paralítico no tanque de Betesda. Aqui, esse cego no tanque de Siloé está mostrando para esse Deus poderoso que pode sanar todas as enfermidades, que pode curar tudo que é necessário em nós, mas que quer nos ensinar para além de um milagre temporal, uma necessidade sua pontual. Deus quer te levar a enxergar além. Aquele homem não foi curado imediatamente, não foi só Jesus passar o barro no olho. Havia ali um mistério sendo revelado dentro daquele homem, a identidade dele sendo curada em Deus. Tudo que Deus faz em nós não se restringe naquilo que o nosso olho pode ver. Talvez o que você precisa é simplesmente provisão. Você precisa de uma porta de emprego aberta, isso o seu olho vê. E Deus pode fazer. Mas antes dele fazer isso, o que é palpável, ele vai fazer o que está invisível por enquanto. Ele quer fazer você compreender que mais do que qualquer necessidade que talvez você pense ter, a sua maior necessidade é obedecer a palavra de Deus. A maior necessidade do ser humano é obedecer, é crer e confiar na condução de Deus. Aquele cego foi, talvez guiado por alguém, porque ele ainda estava cego, com o barro no olho. E no tanque do enviado, no tanque de Siloé, ele lavou os olhos e passou a ver. Sabe o que isso nos mostra também? Que Deus enviou o Filho amado para morrer em nosso lugar e nos salvar. Mas não terminou aí. Deus também nos enviou. Por que será que Jesus ainda não voltou, queridos? Porque ainda tem um remanescente para pisar nessa terra, para ser enviado, para cumprir o propósito, até que o Senhor venha. Nós temos que entender que foi Deus que nos enviou. Lá na origem, nós fomos eleitos nele com o propósito de manifestar a glória de Deus. Os seus olhos precisam ser abertos. Tem gente que não espiritualiza nada. E tem gente que espiritualiza tudo. Eu prefiro espiritualizar tudo. Mas é bom o equilíbrio. Meu marido sempre fala. Diz ele que eu capto até a rádio pirata, né? Que meu radar roda. E às vezes eu pego umas rádio pirata. Então Deus trouxe um equilíbrio. Mas não espiritualizar as coisas é um erro mais grave. Porque aí você vai estar vivendo por vista. Nós somos alvo do exército inimigo, e esse exército é espiritual. São dardos e setas do maligno sendo lançados contra nós, contra a nossa mente, nossa saúde. Então, tenha olhos espirituais. Esteja em oração, em obediência, porque antes de Jesus curar a sua cegueira, Jesus também cura a sua forma de se ver nele. Jesus cura a sua identidade. Jesus traz aquele homem para um lugar de importância. Jesus viu aquele homem, ninguém via. Aliás, todo mundo conhecia, porque depois que ele foi curado, foi uma celeuma. Não é aquele cego, aquele mendigo, mas ele não é cego de nascença. Não tinha o globo ocular, como ele pode ter sido curado? Ele só foi enxergado pelos outros depois que Jesus manifestou nele a glória de Deus. Porque antes de Deus revelar a glória na nossa vida, as pessoas sempre vão questionar. Uai, está passando isso por quê? Será que os pais pecaram? Será que foi você mesmo que pecou? Será que essa enfermidade que você enfrenta, você não está pagando pelos seus pecados? Queridos, e se a gente não vigiar, nós temos a tendência de sempre pensar assim. Eu me lembro de quando a nossa filha nasceu, a Sara. O diagnóstico do médico é que ela tinha um problema grave no coração. Nasceu e foi para a UTI. Ela nasceu roxa, quase morta. Está tudo no prontuário do hospital. E quando os médicos vieram falar para mim, para o Evandro, nós simplesmente desesperamos. A verdade é que a gente é fraco.
A gente olhou um para o outro e falou, agora é o fim. Ela vai morrer. Ela não vai suportar uma cirurgia. E a mesma coisa que eu pensei foi o que ele pensou na hora. A gente está pagando nossos pecados. Lembra lá aquilo que a gente fez? Pois é isso. É o resultado daquilo que a gente fez. Nessa hora a igreja é tão importante. Eu lembro que a nossa igreja lá em Governador Valadares, em peso, juntou conosco em oração. A Sara nasceu no dia 6 de setembro. Ela precisava fazer um exame que não tinha no hospital. 7 de setembro era feriado. Então, 8 de setembro, o terceiro dia, eu lembro que o Senhor falava muito conosco. Sustenta a fé por 3 dias. Mas a gente não conseguia. Nós precisamos dos nossos irmãos. É necessário você estar em comunhão. É necessário você estar inserido no corpo. Pois no dia 8 de setembro, ela foi levada por uma UTI móvel. O Evandro foi com ela. Eu tive uma cesárea, precisei ficar no hospital. E quando fizeram o exame, não compreenderam, porque não havia nada de errado com o coraçãozinho dela. Os médicos não podem explicar, mas o nosso Deus é um Deus que não está limitado nessa esfera que nós estamos. O tempo, o espaço. Nós somos cegos espiritualmente falando. Ele quer nos abrir os olhos, mas a gente continua sem enxergar o futuro. A gente lembra das coisas do passado e vê o agora. Mas se nós não vivermos por fé, nós vamos sempre estar vivendo preocupados, pressionados. O que será? Vai morrer? Vai acabar? Ei! Confia no Senhor, se joga nele, porque Ele cuida de nós como ninguém. A nossa história já foi escrita, nós fomos enviados a essa terra por Ele. Nesse tempo em que nós estamos aqui numa comunhão também escrita por Ele. Existe um propósito eterno. A cura, ela começa na origem, na sua identidade. Eu lembro a Sara todos os dias, porque nessa idade principalmente só quer fazer aquilo que quer fazer e pronto, acabou, né? Mas eu lembro dela, eu falo, você já nasceu o inimigo querendo te levar, vigia que Deus tem um propósito na sua história, porque todo aquele que é enviado por Senhor vai passar momentos de estreito, você vai passar momentos em que será pressionado, faz parte, está tudo previsto pelo nosso Pai. Nosso papel é glorificar a Ele. O cego só enxergou quando chegou a Siloé. E Siloé também representa a igreja, né? Deus também, quando aparece ali, Jesus no caminho de Damasco para Saulo de Tarso, podia ter aparecido e ponto, plim! Agora você é meu servo e vai ser ungido e vai ser muito usado, e vai alcançar gentios, vai escrever muitos escritos, que eu vou te instruir, nada disso. Ei, você vai lá num homem que eu vou preparar, o meu servo, e ele é que vai te abençoar. É assim na nossa jornada, é assim. Ele ficou cego, Paulo ficou sem enxergar 3 dias, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para aquele que nos guia mansamente às águas tranquilas da presença dEle. Então, aquele cego, antes de Jesus fazer o milagre, os próprios discípulos estavam, ele que pecou? Será que ele pecou dentro do ventre da mãe? Como é que... Às vezes a gente pensa, a mente humana é tão limitada. Não, a sua mente não tem poder. Quem tem poder é Deus. Sua mente é limitadíssima. Seu autoconhecimento vai te levar num profundo poço de vazio. Agora, conhecer a Deus vai te fazer descobrir o seu propósito, vai te levar à origem em quem você de fato é. A palavra diz que Jesus viu aquele homem quando ninguém viu. Você tem um Deus que te vê. Não sei se você se sente como alguém invisível. Eu já me senti invisível. Tem gente que quer chamar atenção para alguém ver. Não precisa. Deus te vê. Deus te ama.
Vive na humildade da obediência à condução dele. Antes de Jesus curar a sua cegueira, Jesus cura a sua rejeição. A palavra diz que Jesus o viu primeiro, mas não da maneira como os discípulos viram. Jesus o viu como alguém importante, aquele que seria usado para manifestar a glória de Deus. As pessoas sempre vão ver a nossa casca. Quando você resolver dizer sim ao chamado, sempre vai ter que um vai falar assim, ah lá, exagerado, ah lá, tá achando. É ou não é? E a gente fica meio retraído, o que será que vão pensar de mim? Não fica não. Ocupe o espaço que Deus está te chamando. É Ele que te vê. É Ele que está dizendo, vai meu filho, cumpre aí, é para isso que eu te criei. Pode ser você mesmo, sua identidade. Às vezes você quer extravasar e está aí se represando, extravasa. Sempre vai ter uma Mical para falar lá. Que coisa ridícula, você dançando desse jeito, ninguém vai te respeitar. Sempre vai ter. Mas Mical representa aquele que é estéril, aquele que não chega a lugar nenhum. Mas aqueles que têm um coração segundo Deus, aqueles que são verdadeiros adoradores, eles têm originalidade no propósito. Existe uma espontaneidade. Você não tem que imitar ninguém, você não tem que se comparar com ninguém. Você só precisa ser encontrado pelo Senhor. E Ele quer curar os seus olhos espirituais, até da maneira como você se vê. A maneira como você se vê. Cristo nos viu primeiro. Porque talvez a gente pense, quem será que me viu primeiro? Hoje em dia os pais podem acompanhar, né, o parto. Talvez você, quem te viu primeiro, acho que foi o médico. Se você nasceu em casa com parteira, não sei. Mas de fato quem te viu primeiro foi Jesus. Ele te viu primeiro, Ele te conhece lá no secreto, antes de você ser entretecido, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia, Ele já te amava, Ele já te via, Ele nos amou primeiro, sabe? Talvez você imaginou que a sua vida perdeu o rumo. Aquele homem havia vivido sem rumo desde a nascença. Desde o dia do nascimento dele, mendigando. As pessoas conheciam como um miserável, e Jesus o viu. Não era para menos, Jesus fez o globo ocular daquele cego por meio do barro, do pó da terra. Então, depois que Jesus o viu, todos passaram a ver aquele homem. E ele foi colocado num lugar de tal importância, ele foi chamado 3 vezes lá no templo. O Sinédrio queria entender. E ele começa falando, não, eu era um homem, eu não sei muito bem, foi um homem chamado Jesus. Ele pegou, passou barro, mandou eu lavar, lavei. Na segunda vez ele falou, é um profeta. Ele é profeta, porque o que ele fez, ele mesmo, é por etapas. Você vai conhecendo ao Senhor nas etapas que você vai vencendo, que você vai enfrentando. E a terceira vez que ele falou assim, olha, eu não sei mais, eu só sei que eu não via, e agora eu vejo. Na nossa história, é exatamente a forma como nós testemunhamos o Deus a quem servimos. Antes nós não vimos, não víamos, agora nós vemos. Nós o vemos pela fé. Nós não precisamos de todo detalhe, como Carol ministrou aqui. Deus só dá o primeiro degrau. Você não precisa enxergar a escada completa para saber que ela está lá. Ela está lá. Aliás, você pode ver a escada completa, está na Bíblia. Deus mostrou para Jacó. Deus mostrou para os profetas. Ele mostra para nós. Jesus mostrou aos seus discípulos que não havia nenhum castigo e nenhuma maldição sobre a vida daquele homem que poderia impedir a vontade de Deus de se cumprir. Ao contrário, havia na realidade humana daquela geração uma cegueira muito mais profunda e pavorosa. E por isso Jesus usa o barro para trazer a visão original. Gente, lembra que foi escolhida a plenitude dos tempos para Jesus vir. Deus já
já havia dado o seu Filho para nos salvar antes da fundação do mundo, pronto. Antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Já estava escrito. Assim como a minha, a sua história, em Deus. Mas Deus escolheu, ele está fora do Cronos, e ele escolheu o momento exato de Jesus vir. Então, ele sabia como era o direito, a medicina, ele sabia como a sociedade funcionava. Era um momento escolhido, chamado a plenitude dos tempos. E aquela era uma geração, dentro da religião judaica, né, dentro do povo de Israel, a mais corrupta. Era exatamente o finzinho. Jesus veio no início do fim do formato religioso. O véu ia rasgar, o chão ia se abrir. No Sinédrio, havia até mais do que um sumo sacerdote, o que não era permitido, mas nos conchavos dele, dentro do nepotismo, era tio, primo, cunhado, então vamos fazer aqui nós dois, cada um ganha aqui e ali. A corrupção havia tomado de tal maneira, que a Bíblia vai nos dizer que Deus já estava cansado daquilo, e Jesus veio exatamente nesse tempo. Jesus mostrou aos seus discípulos que aquele era um tempo de mudança. Jesus disse ao homem para lavar os olhos no tanque de Siloé, e era como se ele estivesse profeticamente liberando para aquela geração também, que ela fosse lavada de tamanho engano, das trevas espirituais que eles estavam. Apesar de estarem inseridos na religião, estavam cegos para Deus. Não conseguiam enxergar o próprio Deus encarnado. Siloé não foi apenas o lugar onde um cego recuperou a visão, foi o lugar onde a rejeição do seu próprio povo começou. Os fariseus odiaram Jesus aquele dia ainda mais. A profecia de Isaías, o que Jesus fala através do profeta Isaías? Porque vocês rejeitaram a minha condução mansa como as águas do Siloé. Aquele cego não estava apenas apontando para um Deus que cura, mas também ele estava apontando para o fim daquela aliança. Sim, nas águas do Siloé, as águas do enviado, porque o Deus Emanuel, e lembra que lá na profecia de Isaías fala, Emanuel, Deus conosco, e Jesus vem. E os fariseus o rejeitaram. Tanto que eles falaram, ele faz esse tipo de milagre por Beelzebu. Como que pode um homem que não respeita o sábado ser um homem de Deus? Ele não é um homem de Deus porque ele não aceita os nossos moldes religiosos. Essa conexão, ela fica especialmente forte. O enviado não apenas remove a nossa cegueira, mas ele quebra as estruturas da nossa religiosidade. Ele não somente quebra a nossa cegueira a respeito da existência, da criação, de onde viemos, de onde eu vim, para onde eu vou, essas dúvidas que a maioria das pessoas tem, nós não temos. Porque nós somos curados da nossa cegueira, mas não somente isso, ele estremece as estruturas religiosas, ele quebra a nossa religiosidade, ele nos dá uma nova identidade. Jesus curou o cego de nascença, e esse foi o penúltimo dos 7 sinais messiânicos que João descreve em sua narrativa. João faz questão de explicar o significado do nome Siloé, pois aponta para Jesus, o verdadeiro enviado do Pai. Vamos para Isaías 12, no verso 3, e redobre a sua atenção, já estamos caminhando para o final da mensagem. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. O profeta vai falar sobre essa água que nos limpa, porque a cegueira do cego de nascença, ele lavou ali no tanque de Siloé e ele passou a ver. Mas a nossa cegueira espiritual,
nós temos que sempre estar lavando os nossos olhos espirituais nas águas da salvação, retirando dos nossos olhos as impurezas deste mundo, pedindo ao Senhor para limpar o nosso coração das feridas que nos são causadas. João faz questão de explicar isso. O povo judeu, ele celebrava a festa dos tabernáculos, como eu disse, chamada Sucote. Normalmente essa festa é celebrada pelos judeus no mês de setembro. E essa festa, ela servia como um memorial judaico, lembrando do tempo da peregrinação no deserto, os 40 anos do povo caminhando no deserto. E esses anos de peregrinação no deserto eram lembrados numa festa, e essa festa, ela tinha uma cerimônia marcante. Nessa festa era realizado pelos sacerdotes um ritual que se chamava libação das águas. E quando Jesus cura o cego de nascença, ele estava no período dessa festa. É uma festa de 7 dias. Os sacerdotes, eles desciam até o tanque de Siloé, eles enchiam os seus vasos, né? Os sacerdotes com os vasos de ouro, com água, eles iam de procissão do tanque de Siloé até o templo. E as águas iam lavando, como uma simbologia, né, das águas que representam Deus no meio deles, a provisão. Eles retornavam em procissão ao templo, enquanto o povo cantava e celebrava, a água era derramada diante do Senhor, como o símbolo da provisão divina e da esperança futura na salvação messiânica. Durante 7 dias faziam essa procissão que saía do tanque de Siloé e ia até o templo, carregando jarros de água ao som das trombetas e júbilo, derramando água sobre o altar. Nessa jornada, a esperança do povo era reavivada com a profecia messiânica. Queridos, é nesse contexto que Jesus faz a declaração de João 7:37. É nesse ambiente, né? Nós vamos de João 7, João 8, João 9, o texto base do cego de nascença está em João 9. Mas aqui em João 7, no último dia, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele sacia a sede da nossa alma. Ele nos preenche como a água viva que nos cura, que cura a nossa cegueira, que lava os nossos olhos espirituais constantemente, para vivermos para além do que esse mundo nos apresenta. Sabe, enquanto todos olhavam para a água retirada de Siloé, Jesus afirma que Ele próprio é a fonte da água viva. As águas de Siloé continuam correndo mansamente. A vida de Jesus em nós pacifica as nossas guerras internas. As muitas águas que esse mundo nos apresenta, simbolizado pelo profeta Isaías, as águas do Eufrates, não poderão nos afogar, porque o Senhor, Ele tem nos dado um lugar nele, Ele nos tem preparado um lugar. Sabe, a pior cegueira é aquela que se deixa de enxergar o sentido real da vida. É preciso ver e enxergar o sentido espiritual da vida, algo que os olhos humanos não conseguem ver. O que é a vida para você? A vida não é o que acumulamos, a vida não é o que nós estamos conquistando. Isso é só uma estação. A vida não é o que você está enfrentando, não é este problema, essa tristeza. A vida também não é essa conquista, essa vitória, esse mérito, que muitos queiram te aplaudir por isso. A vida é muito além disso. Nós temos vida em Deus, nós temos vida eterna. A vida é estar conectado à fonte. Quando tudo o que é humano seca, e o Eufrates representa isso. O Eufrates foi secando, secando. Porque todo poder, toda glória, toda fama, todo domínio humano seca, acaba, é ilusório.
Mas tudo que provém de Deus é uma fonte eterna a jorrar. Ele tem um rio de vida no trono dele, um rio que jorra sem cessar e é alcançado por todo aquele que nele crê. Esse rio nos leva, nos conduz, existe um fluxo do céu na terra, é o rio de Deus, são as águas de Siloé, é a presença do Cristo vivo em nós. Você não precisa se preocupar, andar ansioso com coisa alguma. A visão daquele homem abriu de tal forma que, diferente dos seus pais, ele não temeu ao ser interrogado pelos fariseus. Ele fez uma declaração que mostrou que Deus não somente havia curado seu globo ocular, mas havia curado a sua identidade. Ele disse diante do sinédrio, diante dos fariseus: eu não via e agora eu vejo, e é tudo que eu preciso saber, é tudo que eu preciso responder aos que me questionam. São tantas preocupações, será que vai dar certo? Será que eu vou cair? Ele era cego, mas passou a ver. Jesus estava vendo aquilo tudo. A vida é isso, quando os nossos recursos acabam, Ele continua sendo provisão. A vida é Cristo, porque quem tem o Filho tem a vida. Siloé, Deus enviou o seu amor. Deus nos enviou também para manifestar o amor dEle. Este que é o último domingo que nós vamos falar especificamente sobre essa virtude. À noite estaremos colocando mais uma pedra aqui no altar que Deus está restaurando aqui na Missão Life. O amor de Deus nos alcançou e é tudo o que nós precisamos para viver cada detalhe da nossa jornada. Amém.